Bom dia a todos. Vamos aqui para mais um dia de operação, tá? O que que acontece aqui? O preço hoje ficou lateral, né? Aqui nos 5 minutos, ó. O primeiro candle aqui do dia, ele chegou quase aqui no gap, voltou para os 50, ficou. E agora o preço está perdendo ali. Aqui no gráfico de 60 minutos, olha lá onde o preço está testando, tá? Uma mínima que foi rompida, uma lateralização, ó. Foi rompida, devolvida, né? E o preço agora está testando esse ponto, tá? Falta 22 minutos ali para o candle fechar e vamos ver qual vai ser o comportamento do preço naquela região, tá? Aqui a gente tem esses gaps aqui, ó, de dias anteriores, tá vendo? Dia 14, eu acho. Dia 14, isso, dia 14 do 10. Tem esse gap aqui para ser fechado e o preço está perdendo aqui, né? Então, se o preço fechar abaixo aqui, ó, desse ponto no 60, ele vai vir buscar aqui esse gatilho número 1 aqui do dia 17 e talvez até mesmo fechar o gap, né? E aqui a gente não teve oportunidade aqui de hoje, para eu que cheguei agora, né? 9h38 ali, não tem o que fazer aqui nesse momento, né? Nem no 5 nem no 10 não tem como entrar ali. Mas vamos aí aguardar uma oportunidade para a gente ver o que, que vai acontecer ali. Se a gente consegue fazer uma venda. E enquanto isso, a gente vai esperar, né? E enquanto a gente espera, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para que esse vídeo não fique grande e a gente consiga aí esperar por uma oportunidade, ok? Então aqui nós temos aqui essa barra, vou deixar a fibra aqui, tá? É, deixar a fibra aqui e o preço está indo embora, olha isso. Rapaz, olha só, o preço está dos 60 minutos, ó. Será possível que vai direto? É uma única barra de 60? Será possível que o preço vai cair direto? Olha lá, nos 60 minutos, como que o preço está, né? O preço rompeu, abriu aqui, ó, rompe, rompe, devolve, testou lá o fundo e agora está vindo para baixo. E olha só onde é que o preço está aqui, tá? Então vamos aqui colocar nossa Fibonacci e esperar ali uma oportunidade para vender. Hoje, por exemplo, pessoal, quem chegou aqui no início do dia, olha só que interessante, né? Quem pegou o início da coisa, olha só que bacana isso aqui, ó. A pessoa poderia ter vendido aqui, tá vendo essas mínimas? Ó, foi rompido, testou e foi. Ou seja, quem vendeu aqui, fez parcial nos 50, protegeu lá em cima, olha só, tá na venda até agora, né? Então, agora a gente coloca aqui a nossa ferramenta, Fibonacci, e deixamos aqui, tá? Nesse ponto, porque olha, 50% a gente está bem no fundinho aqui do dia anterior. E a gente aguarda, né? Então vamos aguardar aí um momento para a gente poder fazer uma entrada. Já já a gente volta. Agora, se o preço vier aqui direto, ó, 60 minutos, olha lá. Se o preço cair direto aqui, infelizmente a gente não tem o que fazer, né? Ficar olhando. Esperar ali uma outra oportunidade. Se ele for direto lá, talvez ele, nesse ponto aqui, ele dê uma opção de compra, né? Para o preço vir para os 50%, fazer ali uns 50% e a gente conseguir então fazer alguma coisa. Olha, pessoal, nesse momento, olha o que está acontecendo, ó. O preço está fazendo exatamente o que eu falei, tá vendo? O preço está indo lá no gatilho número 1 aqui, ó, do dia 17 de outubro. O preço simplesmente no 60 está caindo direto. Ó, tá vendo? Uma barra só. Uma única barra caindo direto, tá? Então a gente vai esperar ele aqui nesse ponto. Enquanto isso, não temos o que fazer, então a gente tem que aguardar, ok? Vou dar uma pausa aqui e quando aparecer uma oportunidade eu volto lá. Olha isso, pessoal. Eu marquei aqui, ó, nos 60 minutos, esse fundo aqui, ó, 113,644, tá vendo? E aqui, de onde que o preço tá até lá, olha isso. Tem 1.600 pontos. Caramba. Será que o preço vai cair direto assim? Sem dar uma oportunidade para entrar?
Quem pegou aqui em cima tá feito, né? Mas vamos aguardar. Essa linha azul aqui, pessoal, que eu coloquei, ó. Isso aqui é a máxima do gatilho lá, onde o preço foi testar, lá nos 60 minutos do dia 17 de outubro, tá vendo? O preço chegou lá certinho e aqui no tempo gráfico de 10 minutos de 5, ó, o preço está retornando ali. É, nos 5 minutos, nos 2 minutos também houve rompimento, né? O preço está simplesmente confirmando esse rompimento aqui com o candle 26. E agora a gente vai observar o que vai acontecer aqui nos 2 e nos 5, né? Vamos ver ali o que que acontece. Se esse preço vai do nada aqui ele vai continuar subindo até buscar lá, ó, confirmar o rompimento do 4 ou buscar ali 50%, né? Esse aqui é um ponto onde, se esse preço que está aberto tivesse violinado a mínima e voltado para a linha azul, a gente poderia pensar numa comprinha aqui com alvo na mínima ali do 4, né? Com alvo na mínima do 4, ó, que daria inclusive a metinha ali de 500 pontos, né? Mas como o preço não violinou, está querendo subir direto sem dar nenhuma funcionalidade de entrada, a gente tem que simplesmente aguardar. Então, vamos esperar aí. Nesse momento, pessoal, olha só, tá faltando 6 minutos aqui, ó, para fechar o candle de 60 minutos, né? Então, o preço tem alvo aqui, nesse 113.644, porque aqui, nesse caso, se ele fechar abaixo dessa linha, tá? Ele fechando abaixo dessa máxima aqui do gatilho, ele vai estar devolvendo esse gatilho aqui do, dos 60 minutos, né? Então aí, nesse caso, a gente pensa numa possível venda, né? Talvez ele vá lá nos 50% aqui para fazer o movimento de baixa, ou tanto faz, ou simplesmente ele pode querer cair direto daqui. Então vamos aguardar aí esses 5 minutos que faltam para fechar os 60, para a gente ver para que lado vamos. Nesse ponto, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou lançar uma comprinha pensando no retorno ali do pullback, ok? Que é exatamente ali o que o preço nos 5 minutos e nos 2 minutos está tentando fazer. Então, se nesse momento vou lançar essa comprinha, ok? Porque aqui nos 2 minutos, olha só, o preço tende a fazer o pullback agora. Então eu espero que ele faça isso. Aqui nos 5 minutos, a comprinha foi feita por causa disso aqui, ó. O candle 11 rompeu o 10, o 12 devolveu, tá? Aqui, essa linha azul é um gatilho dos 60 minutos, tá? Onde o preço parou ali e ele tende a... Nesse gatilho, ele tende a fazer geralmente um pullbackzinho, tá? Então, se ele fizer o pullbackzinho ali, observe aqui, ó. Eu vou colocar essa ferramenta aqui, ó, que é a nossa entrada e a nossa saída, né? Apesar que esse candlestick ele tem a função de fechar abaixo da mínima dos 5, né? Mas a compra foi feita devido à região e o padrão operacional aqui de negação, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, nesse momento eu vou colocar essa linha aqui, porque se esse preço for ali, naquela linha, aqui nessa linha, ele vai estar dando para a gente 250 pontos, tá? Então, o que que a gente faz? Protege a nossa operação. Tranquilo? E falta teste aqui na mínima do 4, né? Falta teste na mínima do 4, ou seja, o preço rompe, volta para confirmar o rompimento, né? Ou seja, rompe, teste, para depois vir para baixo. Então, se ele cumprir isso, olha só, nos 2 minutos realmente o preço fechou acima da linha branca, aliás, da linha azul aqui, e lá nos 5 minutos ele testou o ponto de negação, o PDN, e para subir, tá? Então esse candle no 13 aqui, dos 5 minutos, ele também tem que fechar acima ali da máxima, da linha, tá? Ele tem que fechar acima ali para que ele não venha dar stop na gente. Então eu vou pausar o vídeo e assim que o preço nos der a condição de vir aqui nessa linha,
Eu vou inclusive até colocar ela de outra cor aqui. Vou colocar ele roxinho. Vou colocar ele verdinho. Para ver se o preço vai lá. Se o preço for lá, tá? Der pra gente a condição de colocar a nossa pressa no 0 a 0, tudo bem. Agora, se ele realmente for querer vir buscar esse alvo aqui já de cara, ele vai estopar a gente ali e aí pronto, estamos encerrados por hoje. Mas, por enquanto, é isso. Vamos dar uma pausa aqui e já já a gente retorna. E olha isso, pessoal. O preço violinou a mínima do candle 6 e está retornando. Não deu stop na gente ainda. Se ele retornar dali, provavelmente ele vai querer fazer o movimento de alta dele, o pullbackzinho ali para ir nos 50% ainda dessa pernadinha aqui, tá? Fazer o pullback aqui, ó. Aí o preço veio, agora ele volta aqui, faz o pullback para depois vir para o fundo, tá? Eu espero que, como ele já violinou a mínima aqui, que ele retorne ali. Agora, se ele não retornar, como ele está bem próximo ali, é, ele corre o risco ali de estopar a gente. Então, vamos ver o que vai acontecer ali. Aqui no gráfico de 60 minutos, olha, o preço já veio, violinou a mínima e pode retornar para fazer o pullback ali nos 50%. Vamos ver se ele vai obedecer a essa leitura, se ele não vai estopar a gente. E com isso a gente aguarda aí a movimentação do preço. E o preço estopou a gente. O preço estopou a gente no dia de hoje, pessoal. Eu acho que ele vai realmente buscar lá aquele alvo lá embaixo, direto, tá vendo? Nos 60 minutos, ó. Pode ser que ele vá, ou pode ser que não, né? Aqui no caso, se porventura esse preço aqui, ó, Candle 7, se ele falta 3 minutos ali para ele fechar, se ele voltar aqui para a mínima do Candle 5, eu compro ele de novo. Entende? Se ele voltar ali, eu compro ele de novo. Vamos ver o que está acontecendo aqui nos 2 minutos? Vamos ficar de olho nos 2 minutos agora. Porque se ele voltar lá, eu arrisco comprar ele de novo. Entendeu? Se ele voltar lá para a mínima do 5 ali de novo, aí o próximo candle, que é o candle 8, tem que fazer esse movimento de alta aí. Sem dúvida, olha só. O preço está voltando ali. Fica de olho no gatilho aqui, ó. Como se diz, um olho no peixe, olho no gato. Um olho no peixe, outro no gato. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas provavelmente ele vai querer cair direto. Então, vamos ver. Ou a gente vai comprar ou a gente vai vender ele aqui. Tudo vai depender ali dos 2 minutos. Mas, na verdade, eu quero comprar. Comprei pelos 5 minutos, ok? Comprei pelos 5 minutos e vamos assumir aí mais um stop, se for necessário. Então é isso aí, ó. Pelos 5 minutos ali agora o preço precisa subir. Porque o Candle 13 tinha que romper a mínima do 11. Então, é só, ele veio fazendo esse degradê, né? 11, 12, 13, olha só, 14, tá vendo? Ele fez um degradê, ó. Mínima, mínima, mais mínima, mais mínima, mais mínima. E agora ele retornou para a mínima do 11, tá? Ou seja, se o 13 não rompe, o 14 tem que subir. Por isso que eu bati nele aqui na compra pelos 5 minutos, ok? Nos 2 minutos aqui também ele já negou aqui, tá vendo? Olha lá, já fez a negação ali, ó. O 33 rompeu a mínima do 30, devolvida pelo 34, testada pelo 35, e esse 35 agora tem que fechar acima da máxima aqui do 34 nos 2 minutos. Vamos ver se ele vai fazer isso. Então, arrisquei mais essa possível compra, tá? É um padrão operacional que a gente utiliza, né? Da movimentação do preço, onde o preço desce, ok? Depois, o preço faz o pullback até os 50% dessa descida, ok? E se o terceiro candle, que faz este movimento aqui, se ele não rompe esse fundo, o quarto candle tem que fazer o movimento contrário, que é
violinar a mínima e romper a máxima. Então vamos ver se esse candle aqui, o candle que está trabalhando, se ele vai romper máxima ou se aqui o 35 vai fechar acima da máxima do 34 ou se o 14 vai fazer um movimento de alta. Se o 14 lá nos 5 minutos não fizer um movimento de alta, tá? Não fizer um movimento de alta, eu zero a minha operação e faço uma operação de venda, né? Inclusive, eu coloco 2 na boleta, porque se o 14 não fizer um movimento de alta, dependendo do teste do próximo candle, a gente faz o contrário, né? Eu já coloquei 2 aqui na boleta, porque se ele não fizer a função de romper, de fechar positivo, nos 2 minutos ali, a romper no máximo do 35, a gente vende, ok? A gente faz uma venda. Ó, testou para baixo. Vamos ver o que, que ele vai fazer ali. Eu vendi, por quê? O 14 tinha que subir. O 14 tinha que subir e não subiu, tá? Pode ser que ele continue subindo ainda, mas neste ponto é melhor a gente inverter as posições ali, já que o preço não quis fazer a função dele de romper máxima, né? Nos 60 minutos, olha só. Agora, esse preço tem que cair. O 8 ali tem que cair, entendeu? Esse 8 ele precisa vir para baixo. Por quê? Se ele não vier para baixo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que zerar minha posição de novo. Vamos ver, se ele chegar ali, nessa linha verde, a gente protege a nossa operação e fica tudo certo. Mas ele precisa ir lá. Porque aqui nos 10 minutos, olha só, o 7 rompeu a mínima do 5. Ele fez a função dele. Esse candle aqui, ó, que está trabalhando, ele precisa, ele não, talvez ele não precisa. Se ele romper de cara aqui a mínima do 7, tudo bem. Mas se ele não romper e ficar por aqui, tá tudo certo também. A gente vai ficar refém do candle 9, tá? Mas, nesse caso, se esse preço aqui voltar ali para a linha azul, infelizmente esse preço não cai. E aí a gente é obrigado a assumir o nosso stop ali na linha azul. Inclusive, vou até fazer isso, né? Vou baixar meu stop aqui para a linha azul. Porque se ele pegar o nosso stop ali, se ele voltar lá na linha azul, aliás, na linha azul não, eu vou baixar aqui para a mínima do 5, ó, porque se ele for lá na linha do 5, ele vai stopar a gente ali bem curtinho, com 60 pontos, e aí eu faço a minha compra. Porque esse candle ele tem que vir para baixo, ele não pode mais ficar ali, tá? Ele precisa cair. Ele precisa cair. Se ele não cair, ele vai stopar a gente ali e aí a gente vira a mão. E é o que eu acho que vai acontecer, hein? Ele vai stopar a gente com 60 pontinhos ali, né? Ou seja, 11 ou 12 reais ali. E aí, tomara que não. Porque a função dele é cair, ele tem que vir ali para baixo. Eu não vou cortar o vídeo por enquanto, pessoal, porque o preço tá muito perto ali, ó. Vamos ver se ele vai dar. Se eu vou ter que virar a mão ali. Se ele estopar a gente, ele volta para a mínima dos 5. E aí sim, eu vou estar definitivamente comprado e assumir aí esse risco do stop. O preço já caiu 1.800 pontos, um pouco mais eu acho. Porque o preço já testou a mínima dos 5, né, pessoal? Se ele voltar lá de novo, ele tem que vir para baixo. Ele não pode voltar lá de novo, entendeu? Se ele voltar lá de novo,
É complicado. Por isso que eu coloquei meu stop aqui, ó. Porque ele já rompeu, ele já testou a mínima dos 5. O meu stop ele tá 5 pontinhos acima da mínima dos 5 e eu já considero esse teste que ele fez lá um pullback, né? Então, o que que eu faço? Nesse ponto aqui, ó, já vou proteger com 25 pontos. Ou ele vai lá e paga a gente, ou ele volta e tira a gente ali, tá? Olha só. Ele violinou a mínima do 7. Mas ele precisa ir. A função dele é ir. Ele precisa ir. O preço agora tem alvo nas mínimas aqui, ó, do gatilho, né? As mínimas do gatilho aqui dos 60 minutos. O preço tem alvo lá em 114.640. 114.640. Olha só, olha só o degradê que esse preço está fazendo. Vai tirar a gente lá, ó. Não é possível. Nos 5 minutos, tá vendo? O preço foi lá, ó. 11, 12, 13, 14, 15, ó. Renovando mínimos, mínimas, mínimas. E ninguém rompe ninguém ali. Ou seja, o preço está num ponto onde ele, se ele voltar para a mínima dos 5, a gente é obrigado a comprar ele. A gente sai com 25 pontos positivos e aí é obrigado a gente inverter a mão ali na compra, né? Mas eu acho que ele não vai fazer isso com a gente, não. Eu espero, né? O vídeo vai ficar um pouco grande, mas se ele tirar a gente ali, a gente não tem o que fazer. A gente vai ter que virar a mão na compra ali. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui nos 2 minutos. Vamos ver? Olha só, que situação complicada, tá vendo? O preço segurou no gatilho, veio aqui nessa linha roxa, nessa linha verde, voltou quase lá na linha azul, não tirou a gente, deu a condição da gente proteger a operação ali e tá aqui, ó. Ele precisa perder, esse preço precisa perder, entendeu? Esse preço precisa perder essa linha azul aqui dos 50% aqui entre nosso alvo e nossa entrada e nosso alvo. Esse preço precisa perder isso aí. Vou cortar o vídeo não, pessoal. Vou deixar aí. A gente está vendido e o preço precisa ir lá dar o nosso alvo ali. Se a gente tivesse buscando 250 pontos, a gente já tinha saído da operação. Mas como o preço tem alvo aqui, ó, nessa linha azul, essa linha verde aqui do fundo, dos 60 minutos, né? Olha lá. O preço tem esse alvo aqui, tá? Tem esse gap para fechar, ó. Então, se ele for lá nas mínimas, buscar as mínimas ali, ele já paga pra gente. Então falta 2 minutos e 40, ó, o candle fechar. Se ele fechar aqui nessa região, ó, ele vai estar rompendo a mínima dos 6, aí a gente fica tranquilo, porque pode ser que o próximo candle ainda faça um movimento de baixa ali para pagar pra gente. É ruim quando a gente perde um movimento maior do dia, porque aí acaba acontecendo isso, né? O preço, esse preço, pessoal, ele precisa fechar abaixo da mínima dos 6, né? Porque se ele não fechar abaixo da mínima dos 6, ele vai tirar a gente. E aí a gente entra na compra ali. Assim que ele tirar a gente ali, a gente entra na compra. Se ele não fechar abaixo. Se ele fechar abaixo, tende a vir buscar o nosso alvo. Agora, se ele fechar negando, devolvendo a mínima dos 6, que é a primeira barra lá dos 60 minutos, possivelmente ele vai tirar a gente. Aí ele não vai querer vir fechar esse gap aqui dos 60 logo no segundo candle, né? Ele vai querer fazer um pullback primeiro, antes de cair. Mas eu espero que ele feche abaixo ali e que venha dar o nosso alvo. Eu não vou cortar o vídeo.
Esse vídeo vai ficar um pouco grande, né? Assim como tem ficado os últimos vídeos. Mas eu não vou cortar por isso. Olha só os 5 minutos como que o preço está segurando aqui. Tá vendo? Ó, zonas de proteção, né? Pavio para baixo, para baixo. Os pavios todos embaixo. Os compradores estão querendo defender o preço nesse ponto. Ou seja, estão querendo fazer um pullback ali de toda essa queda aqui que o preço fez até o momento de 1.982 pontos. Ele pode ainda continuar caindo até aqui diretão, como ele tem feito nos últimos dias, né? Tendências assim, ó, direto. Ó, subiu direto, desceu direto. Hoje ele pode fazer esse movimento também. E, e a gente não tem o que fazer, né? Vamos aguardar. Se esse candle tirar a gente aqui, a gente entra na compra. Na expectativa de um pullback. De que o preço faça aí um pullback. O preço rompeu, testou para cima, a gente fica ainda na operação. Vamos ver aí o que o preço vai fazer. Se ele de fato vai. Agora são 10h20, né? Vamos ver se o preço vai vir dar o nosso alvo ali embaixo. A gente vai aguardar mais 10 minutos de vídeo. Sem cortar o vídeo. Deixa aí seus comentários, pessoal, para que a gente possa se interagir, discutir o operacional, dividir as opiniões aí, compartilhar as nossas opiniões, os conhecimentos, enfim, né? Olha só, esse preço 7, ele viu ali numa mínima, ele tinha que romper máxima. Ele não rompeu a máxima, tá? Foi por isso que eu saí da minha operação de compra. Entrei vendido. Porque o próximo candle 8 tinha que fazer um movimento de baixo. O preço fez um movimento de baixo, ok? Agora, esse candle ele tem que dar continuidade no movimento de baixa. Candle 9 ele precisa dar continuidade no movimento de baixa. E possivelmente, é, se ele viu ali na mínima, ele tem que romper máxima. Se não rompe, ele tem que cair. Por isso eu não vou cortar o vídeo, porque a nossa operação está protegida ali, tá? E a gente aguarda aí. O preço ele tem alvo aqui, ó, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa é, entrar no mercado, a gente precisa ter uma meta, né? Nesse caso aqui, ó, como o preço já está chegando aqui, olha só, a gente já pode, se quiser, descer o stop para proteção aqui de 250 pontos, tá? Mas eu vou esperar o fechamento do candle primeiro, porque senão o preço tira a gente ali e retorna lá. Só volta ali, tira a gente e vai no nosso gain e a gente fica morrendo de nervos. Morrendo de nervos, ok? Então, olha, aqui nos 2 minutos o preço fechou abaixo da linha dos 50%, que é essa linhazinha verde, né? Tá fazendo um pullbackzinho ali. E pode ser que o próximo venha dar o nosso alvo, né? Se ele chegar bem mais pertinho aqui do nosso alvo, se ele chegar bem mais pertinho do nosso alvo aqui, tipo 114.605, tá? 114.605. Vamos ver aqui, 114.605. Ele vai estar mais ou menos ali raspando o nosso alvo, né? Então, vamos ver. Preço chegando ali, a gente se ele colar lá no nosso alvo, faltando alguns tiquezinhos para pegar o nosso alvo, a gente defende os nossos 250 pontos e espera ver se o preço vai bater lá, né? Agora, se ele voltar e tirar a gente, infelizmente, a gente não tem o que fazer ali. Eu acho que pelo menos a conta está protegida. Vamos deixar o preço trabalhar aí. Na configuração do candle aqui, ele não nos dá proteção, é direito de proteger ainda o candle. O preço, né? Não nos dá essa possibilidade ainda de proteção da nossa. Para que a gente salve um pouco mais a operação. Nesse momento o preço está com 280 pontos, olha lá. 200, 320 pontos.
É preciso que ele vá um pouco mais ali para que a gente consiga proteger ele, né? Nos 2 minutos, olha só, esse candlezinho aqui, ó, o 43, ele tem que romper a mínima do 41, se esse preço tiver que continuar fazendo um movimento de baixa. Então, o que que vai acontecer? Vamos aguardar, né, para ver se ele vai nos dar a possibilidade de pelo menos salvar ali meia meta. Olha só, os 2 minutos está indo lá para romper a mínima. Ele precisa ir. Uma vez que ele testar a mínima lá, eu desço o meu stop para 50%. Porque se ele testar a mínima lá, ele tem que romper, né? Se ele não romper, ele retorna tudo e tira a gente. O trade é entender o movimento, ter uma estratégia, ter um gerenciamento e, ó, nos 2 minutos ele testou lá o fundo e nesse momento aqui eu vou descer o meu stop para 250, 260, né? Vai. Porque o preço está indo lá para pagar a gente. Então ele precisa ir lá. Se ele não for, ou ele paga a gente com 500 ou tira a gente ali com 265. Eu espero que ele tire a gente lá, que ele pague pra gente, né? Isso é horrível quando o preço faz isso. O preço chega lá, colado no seu gain, e aí o preço vai e te tira, cara. É incrível isso. Olha só, não é possível que vai tirar a gente ali. Quase deu o alvo e vai. Né? Não é possível. Falta 9 segundos, esse candle tem que romper. 5 segundos, olha só, ele tem que romper. Ele tem que romper. Se ele romper, ele rompeu, o próximo ele vai fazer um pullback nos 2 minutos, tá vendo? Vai fazer esse pullbackzinho ali. Esse candle 44, ele não tem a obrigação de fazer um movimento de baixa, tá? Ele simplesmente precisa fechar aqui onde ele está, abaixo das mínimas ali do 42 e do 41, e consequentemente o próximo candle sim tem a obrigação de, obrigação entre aspas, né? A probabilidade maior de fazer esse movimento aqui, ok? Esse movimento, ó, de vir, fazer o pullback e romper a mínima, tá? Então, se ele cumprir com esse dever ali, ele vai dar a nossa metinha hoje de 500 pontos. Tomara que ele faça isso e não tire a gente. Deixa eu tirar essas linhas aqui. O que a gente tem que entender é exatamente isso, né? É a gente entender que o que está na nossa conta, o dinheiro que está na nossa conta é que está protegido, né? Então, vixe, vai tirar a gente com 265 pontos. Será possível? Ou será que ele vai retornar tudo dali? Eu não acredito, não. Eu acredito que ele vai tirar a gente ali. Tá muito próximo. Tá muito próximo. Tá muito próximo. Olha só que complicado. O preço chegou lá, colado. Mínima do candle, 640. A nossa saída está em 595 e o preço tirou a gente. O preço tirou a gente com 265 pontos, tá? Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Um abraço e até o próximo trade.